Olá, vamos começar falando aqui então na parte agora dessa tela de clientes, né? Já falamos dessa, não tem muito o que dizer mais. Vamos falar aqui que ele compreende apenas dois links, é bem simples, né? Não tem muito segredo. Nesse módulo aqui tem como pesquisar e você vê os tipos de animais que tem o determinado cliente. Tá? Isso aqui é bastante simples de fazer. Por exemplo, essa forma de apresentar e não essa, como é padrão do OutSystems. Eu prefiro assim, que está os dados todos num lugar só. Vamos lá. São containers diferentes, né? Apenas, onde você tem uma variável para definir isso, que vai ser. Eu coloquei o nome de edit. Na verdade, nem é local. Eu coloquei como input parameter, porque dependendo da tela que ela vem, ela vai carregar um valor. Né? Então, aqui, se eu aperto esse botão, aliás, se eu clico nesse link, quer dizer que já existe alguém. Então, o parâmetro é 1, o cliente ID já existe. E aqui não. Aqui eu estou criando um novo cliente. O cliente ID é um novo identifier, como vocês veem aqui em cima. Então, ela recebe valores diferentes de uma outra tela. Tá? E ela, aliás, essa aqui, né? E ela que vai controlar se quando a tela for apresentada vai aparecer este ou este. E na mesma tela, mesmo assim, ao clicar aqui, eu também controlo, através dessa variável, quem vai aparecer. No caso dela, ela tem um valor booleano. Para esse aqui de cima, eu coloquei um if. A condição dele é o edit igual a false. Se o edit for false, eu apresento essa. E nessa de baixo, que é a outra ponta do if, que é o false, que seria o edit igual a verdadeiro. Então eu apresento a tela de baixo. Então, bastante simples, nada muito complexo, né? Aqui eu simplesmente eu fiz com um container, né? Vamos pegar aqui a coluna 1, deixa eu pegar aqui, o deletador está aqui, tem esse container de cima e dentro dele você tem os demais, né? Que são todos esses aqui, que são os dados em si, né? Qual que é o aggregate que eu usei? É o getClient by ID. Esse ID que foi recebido aqui, esse cliente ID, foi recebido da tela anterior. Quando eu cliquei em algum cliente existente. Esse ID também, se eu for fazer um novo cliente, olha para qual ele vem. Ele vai exibir o formulário, que vai ser esse de baixo aqui. Ao clicar lá em novo cliente, eu passo o valor de cliente ID como nulo, e eu passo o valor desse para verdadeiro. Então ele vai pedir duas coisas, para poder eu não exibir isso e nem isso. Esse também está condicionado a aparecer apenas quando existir cliente aqui. Em algum cantinho eu coloquei aqui. Deixa eu ver se eu mostro para vocês. Aqui tem vários containers, deixa eu ver esse não. Esse maior talvez. Isso. Esse maior controla tudo que está dentro. E a condição para ele aparecer é que não tenha cliente nulo. Então, por isso que quando eu cliquei aqui em novo cliente, nada aparece aqui. Certo? Enfim, é uma tela simples, padrão, de cadastro de cliente. E essa parte de cima é onde exibe. É simples, você tem o agregado aqui, simplesmente arrastei para cá os valores que eu quis, o CPF e tal, coloquei dentro de containers para poder eles ficarem alinhados. E coloquei um botãozinho aqui para fazer a edição, e através desse botão você tem um evento onClick, aqui, que chama editar, onClick, que vai fazer simplesmente a troca da variável edit para verdadeiro.
né? Após você editar, você pode cancelar, você pode voltar, né? No caso voltar é para a tela anterior, o cancelar é cancelar a edição, então ele simplesmente entra aqui no cancelar on click e vai só trocar o valor da variável para false. Então a tela some automaticamente quando muda o valor da variável. E o botão salvar também, após ele fazer salvar, né, ele também tem que voltar o valor para false para poder sumir e apresentar então na tela, na mesma tela, os dados do cliente atual. Digamos que eu preencha aqui e eu salve, ele vai voltar para cá e aí já vai ter um cliente que eu acabei de criar. Eu não quero que ele volte para outra tela, mas para isso eu preciso que ele me forneça um ID, porque como a gente veio para criar o identificador é 0, eu preciso informar. Então aqui eu informei que o cliente ID vai ser o identificador do meu create or update que foi feito aqui. O resultado disso vai gerar um ID, eu faço o assign aqui, fecho a tela, digo quem é o meu identificador e automaticamente os dados que vão ser apresentados nessa tela de apenas mostrar os clientes vão ser os dados do identificador que eu acabei de gerar. Esse é um pedaço. Na outra parte dessa coluna, seria a segunda coluna, né? Então, esse lado aqui eu vou mostrar os animais que pertencem a esse cliente e os animais, também ao clicar aqui em cima eu vou mostrar que vacinas que eles têm. Então eu tenho que ter aqui algumas consultas, né? Os animais pelo identificador do cliente, certo? Faz apenas um filtro. Aqui. Dizendo que o cliente desse animal, né? Você clica aqui e ele já puxa aqui. Animal.clientID vai ser a variável que eu coloquei aqui, que ela está aqui também para escolher, certo? Fazendo isso eu filtro apenas animais que tem aquele cliente. É bom bater sempre nessa tecla, porque eu vejo que a dificuldade de alguns, né, fazer essas associações e às vezes você não consegue trazer os dados que você quer. Mas enfim, é dessa forma que é feito, né? A vacina também, da mesma forma que cada animal pertence a um cliente, aqui cada vacina pertence a um animal. Então a associação é a mesma. Meu filtro, eu entro aqui dizendo que o animal ID da vacina é igual ao animal que eu estiver clicando aqui. Quando você clica, ele pega o ID do animal e ele passa para dentro aqui do identificador. Ou seja, eu pego o animal, a lista, né, a lista de animais e a corrente, ou seja, a atual. E o valor que eu vou passar é o animal ID. Ou seja, eu estou igualando o animal ID da vacina com o animal que eu estou clicando aqui. Né? Cada vez que eu clico, muda o identificador. Ó, esse aqui tem um, esse aqui tem duas, e assim por diante. Ele está puxando corretamente, certo? E essa tela também tem apenas mais duas coisinhas, mas aí são links, né? Não tem muito o que explicar a respeito de links aqui. É bem tranquilo, né? Que são esses dois links aqui. Um para a gente ver o histórico e outro para criar as fichas. Histórico dessas fichas que a gente cria, né? Que já seria uma outra tela. Aqui também, né, eu coloquei um botão para edição, né, eu posso atualizar aqui o status do animal, né, porque, vamos dizer, se o cara tem um bicho hoje e daqui a uns tempos ele morre, eu não quero excluir esse bicho da lista,
né? Porque eu vou ter um histórico. E se você exclui, né, dependendo da regra de exclusão, você não consegue enxergar aqui, vai dar erro de inconsistência de banco de dados. Então a ideia nunca é excluir. Ou você torna ele inativo, né, para ele aparecer apenas os que estão ativos, aí eu teria que criar mais um parâmetro chamado isActive, por exemplo, né, ou ativo, mas com valor booleano, né, verdadeiro ou falso. E no filtro você traria apenas os que estão ativos. Mas nesse caso não, eu quis deixar como se fosse um histórico mesmo. Então, conforme ele for adquirindo animais na vida, vamos dizer, esse cara aqui morreu, então eu venho aqui e eu só edito essa informação, né? Por aqui, onde está? Aqui. Eu edito esta informação, tirando esse tiquezinho aqui. Né? Aí automaticamente ele já passa a exibir um outro ícone. Eu não quis deixar um tique aqui que eu achei muito simples, né? Eu quis brincar um pouco para ver, também treinar outra habilidade, né? De manipular alguma imagem de acordo com o status, igual a gente fez naquela tela de agendamento. Então aqui eu tenho o nosso aggregate aqui de animais, né? Deixa ele abrir que eu já mostro, certo? Esse aqui é o nome, esse é o tipo, e aqui eu tenho imagens que vão trabalhar dependendo da condição. Então, eu tenho um if, que na parte de verdadeiro vai constar o vivo, e aqui embaixo vai constar o animal não vivo, né? O animal que já foi falecido. Você cria essa condição. Animal.vivo igual a true. Na verdade é uma pergunta, né? Tá vivo? Aí a parte de verdadeiro, você coloca um ícone, né, que você quiser, ou enfim, uma palavra, eu podia pôr vivo, enfim, mas eu quis pôr o desenho, né, sorridente, com uma cor que eu escolho aqui, né, no caso, e a mesma coisa aqui, o mesmo ícone, né, com um sorrisinho, aliás, sem sorriso, com cor vermelha. É bem simples também, né? Esse botão de editar também tem um clique que me leva para outra tela, que é a tela de edição, né, de bicho, que é de Animal Detail, que é aquela padrão, né, com formulário, né, não tem nenhum segredo. Dessa aqui, deixa eu ver o que mais nós podemos ver. Então ela tem um clique aqui para mostrar as vacinas. Mesma coisa. Eu também deixei o link em cima. Deixa eu dar uma olhada aqui. Opa, deixa eu desfazer o que eu fiz aqui. Deu ruim. Bom. Tem o link que eu provavelmente coloquei aqui em cima do list item, para ele poder pegar tudo, né? Igual da outra forma lá, para não ficar em cima só da palavra. E tem um clique envolvido nisso. Né? Ao clicar, eu vou abrir um pop-up. Né? O pop-up foi colocado aqui, em algum cantinho. Aqui, ó. Eu coloquei ele aqui. Ó. É isso aqui. Quando você arrasta ele, você pode arrastar ele para qualquer parte da tela. Acho que independe de onde você ponha. Ele vai abrir sempre no meio. Ó, tá vendo? Ele está abrindo bem centralizado. Então eu podia ter colocado em qualquer pedaço. Podia ter colocado aqui ou aqui, mas enfim, eu coloquei aqui perto. Né? E ele tem esse controle aqui para a gente poder mexer o pop-up em si. Né? Ele vai abrir aqui. Aí eu coloquei aqui uma legendazinha. E aqui de fato onde está a minha lista. Coloquei um list aqui. Ó, pop-up, tem os containers, cada um agregando suas coisas. E aqui a minha expressãozinha, que é as minhas vacinas filtradas pelo identificador do animal, como a gente já mostrou ali antes, né? Então, ao clicar em qualquer animal, ele vai pegar o identificador do animal e vai trazer somente as vacinas daquele animal. Beleza? É isso aqui, por enquanto.